Gente, eu estou numa série de exposições sobre Cristo e a missão da igreja. Eu já falei sobre a encarnação do Senhor Jesus. Eu já falei semana passada sobre a crucificação de Cristo. E hoje eu quero falar com vocês sobre a ressurreição de Jesus, tá bom? A ressurreição de Jesus. O texto que nós vamos ministrar se encontra aqui no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo 28, os 10 primeiros versículos. Mateus capítulo 28, os 10 primeiros versículos. Nós leremos aqui na nova versão transformadora. Diz assim a palavra do Senhor: depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então o anjo falou com as mulheres: não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde o seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Lembrem-se do que eu lhes disse. As mulheres saíram apressadas do túmulo e, assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão e digam a meus irmãos que se dirijam a Galileia, lá eles me verão. Louvado seja o Senhor. Que o Eterno abençoe esse momento de exposição das Sagradas Escrituras. Irmãos amados, quando nós ouvimos o apóstolo Paulo dizer aos Coríntios, lá na altura do capítulo 15, ele vai dizer que a nossa história, a nossa vida, a nossa perspectiva, a nossa fé seria inútil, desnecessária, sem relevância, caso o Senhor Jesus nunca tivesse ressuscitado. Se Jesus não tivesse ressuscitado, então tudo o mais ruiria, perderia o motivo de ser, o sentido de ser, o significado. Mas nós cremos pela palavra de Deus, pelo testemunho das Escrituras, que Jesus ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor, e por isso cremos e vivemos numa expectativa maravilhosa do encontro com o Senhor um dia. Agora, eu preciso usar esse texto aqui para trazer algumas verdades, a fim de encorajar os irmãos nesse período de convulsão social, nesse período de medo global, de pandemia, de
uma certa apatia em relação ao futuro, uma incredulidade relacionada ao dia de amanhã, eu preciso trazer para você uma palavra bíblica que te desafie e que te estimule à luz da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Mateus, o evangelista que escreve essa palavra, esse texto, nos traz várias lições, mas eu gostaria, com poucas palavras, de trazer 3 verdades para a edificação dos irmãos, pensando na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A primeira lição está concentrada dos versos de 1 a 6, em que eu denominei ela de a manifestação do poder de Deus. A manifestação do poder de Deus. O versículo de número 1, o verso 1 diz o seguinte: depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então o anjo falou com as mulheres: não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde seu corpo estava. Queridos, o nosso texto vai mostrar que o dia do domingo estava apenas começando. Era bem cedo, diz o verso de número 1. Imagine comigo aquele sábado tão importante, rígido, sério para os judeus. O Senhor Jesus, morto por crucificação, no túmulo com uma grande pedra que fora rolada na boca do túmulo, o seu corpo ali dentro. Jesus estava ali, mas não tinha sido ungido ainda, como era costume dos judeus. E então o texto vai dizer que Maria Madalena, outra Maria, os evangelistas também vão dizer que outras várias mulheres estavam nesse processo, preparando para ungir o corpo do Senhor Jesus, que até aquele momento estava envolvido com bandagens de linho, estavam embebidas de um misto de mirra de aloés, mas não havia sido ungido ainda. E as mulheres aguardaram o sábado até as 18 horas. Mas quando findou as 18 horas, elas saíram de casa, foram para os mercados, comprar então todos os aparatos para fazer aquele momento de ungir o corpo do Senhor Jesus, com o propósito, é claro, de evitar que o corpo do Senhor Jesus pudesse entrar em decomposição de uma forma muito rápida. E diz o texto que essas mulheres então compraram as coisas, aguardaram a virada do dia, e no domingo bem cedinho, essas mulheres então foram ao túmulo fazer exatamente com que a decomposição não fosse tão rápida, por meio dessa unção. As mulheres foram fiéis, as mulheres foram amorosas, essas mulheres foram
até o Calvário com o Senhor, quando o Senhor Jesus morreu. Elas estavam com o Senhor Jesus ali no jardim de José, quando o Senhor Jesus fora sepultado, e agora, de madrugada, essas mulheres estavam ali, presentes mais uma vez. Mas o evangelista Marcos, no capítulo 16, irmãos, ele vai mencionar que essas mulheres estavam preocupadas, elas não sabiam, elas questionavam quem iria retirar a pedra do túmulo para que elas pudessem entrar para ungir o Senhor Jesus ali naquele lugar. Mateus, no capítulo 28, verso 2, ele vai dizer que de repente houve um grande terremoto. O Mateus vai nos ensinar que um anjo aparece, e quando esse anjo aparece, ele vem mostrando as suas credenciais, ele vem mostrando os seus sinais, ele vem mostrando o seu endereço, para não deixar dúvida de que ele vem enviado do céu, de que ele vem manifestando o poder de Deus. Ele vem ali mostrando para todos aqueles que se aproximam do túmulo que Deus está manifestando o seu poder, que Deus, por meio da ressurreição, está dizendo que continua governando a história, que continua controlando a terra, que continua controlando os acontecimentos todos. A Bíblia vai dizer que houve um grande terremoto, e a pedra foi rolada, se pelo anjo ou se pelo próprio terremoto, não sabemos ao certo, embora alguns estudiosos chegam a dizer que a terra saiu do lugar em razão de tamanho terremoto. O fato é que, enquanto as pessoas dormem naquela noite de sábado para domingo, naquele domingo pela manhã, no silêncio, enquanto ninguém percebia, Deus estava agindo. Enquanto ninguém via, Deus estava trabalhando. Isso não significa que Ele não está agindo quando você não vê ruídos. Isso não significa que Deus não está fazendo quando tudo parece parado. Eu acho maravilhoso o profeta Isaías, no capítulo 64, verso 4, quando ele diz: porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor dos que nele esperam. Aleluia! Glória a Deus. Oh, irmão, você espera pelo Senhor? Você percebe aqui no texto que Deus separou essa noite para que você aí na sua casa pudesse crer que Deus está trabalhando? Quem imaginaria naquele dia tão especial, domingo pela manhã de silêncio, de quietude, Deus do céu manifesta o seu poder maravilhosamente ali naquela hora. Deus manifesta o seu poder. O anjo, diz a palavra aqui no versículo 4, que ele se assentou sobre a pedra. É isso que o verso 4 vai dizer. O verso 3, verso 2, desculpe, queridos. De repente houve um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Olha que coisa tremenda aqui. O anjo vem e senta-se sobre a pedra, dizendo: alguém que fez o que fez tem autoridade. Quem fez o que fez tem a majestade. Quem fez o que fez tem o poder, tem o domínio. Aqui o anjo sentado sobre a pedra está evidenciando o triunfo do Senhor Jesus sobre a morte, dizendo que a sua morte mata a morte, traz a vida de volta. Jesus é rei, Jesus é Senhor, Jesus saiu do túmulo majestosamente, poderosamente. É isso que nós vemos.
Queridos irmãos, olha a descrição desse anjo, olha que coisa tremenda. Verso 3: seu rosto brilhava como um relâmpago, suas roupas eram brancas como a neve. Olha que coisa tremenda, olha o impacto disso na vida dos guardas. Olha que loucura, gente, isso aqui me mexeu o coração, me fez tremer o coração, porque ele diz: quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. É incrível, meus amados, o que acontece e o que acontecerá com aqueles que não temem Jesus, com aqueles que não amam Jesus, com aqueles que não seguem Jesus, com aqueles que não entregaram o coração a Jesus. Não conseguem ver a sua glória, o seu poder. E no dia final, quando o Senhor Jesus retornar, algo parecido irá acontecer com todos aqueles que não creem no nome do Senhor. Vão tremer, vão temer, vão cair desmaiados, como se estivessem mortos diante de tamanha glória, e percebendo os seus pecados, e percebendo que cometeram um erro diante do Senhor. Ah, meu Deus, que coisa linda é nós percebermos o que o anjo disse para as mulheres que foram até o túmulo para ungir Jesus. Que contraste! As mulheres chegam, diz o verso 5, e o anjo fala com elas. Olha como é que a história começa. O anjo fala com elas, o enviado de Deus, aquele que manifestou o poder de Deus, que manifestou a glória de Deus, fala com essas mulheres. E a primeira palavra do anjo para elas é: não tenham medo, não tenham medo. Mulheres de Deus, homens de Deus, servos de Deus, não tenham medo, porque vocês não são como são o mundo, porque vocês não são como os ímpios são. Vocês foram resgatadas pelo Senhor, vocês amam o Senhor, vocês têm se esforçado para viver com o Senhor, e a palavra para você é: você não precisa cair desmaiado como se estivesse morto, com medo do que pode acontecer com você, porque na verdade o Senhor Jesus te amou, Ele te guarda, e a palavra dele para você é: não tenha medo. E ele continua dizendo: eu sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado, eu sei do que vocês estão procurando. Vocês estão procurando o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que domina todo o universo. Vocês não precisam ficar com medo. Agora, olha o verso 6, que palavra maravilhosa. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde seu corpo estava. Percebam, irmãos, a grande manifestação do poder de Deus aqui. Olhando para o versículo 6, nós percebemos, nós compreendemos que a pedra rolada, que a pedra retirada, não foi para que Cristo pudesse sair do túmulo, mas foi para que as mulheres pudessem ver que ele não estava mais lá. Quando você olha aquele primeiro dia da semana depois da ressurreição, você vai se lembrar comigo que o Senhor Jesus, diz a Bíblia, ainda com as portas trancadas, ele ultrapassa, ele atravessa as paredes, entra na casa sem bater, sem abrir a porta, e diz: Pai seja com todos. Jesus ressurreto, assim como fez naquele primeiro dia da semana, no dia da sua ressurreição, ele sai do túmulo, ele atravessa a rocha e vai. Mas o anjo abriu aquele túmulo para que não houvesse dúvida, para aquelas mulheres como testemunhas de que o corpo de Jesus não estava mais naquele lugar, ele tinha ressuscitado.
manifestação do poder de Deus. Nesse período de pandemia, nesse período de preocupações e de medos, uma das lições que nós aprendemos hoje é que você precisa confiar no poder de Deus, é que você precisa ver o poder de Deus, é que você precisa estar sensível ao poder de Deus. O mesmo poder que aconteceu aqui na ressurreição de Jesus é o poder que está à disposição da igreja para guardá-la, para protegê-la, para sustentá-la, para alimentá-la. Nós não dependemos daquilo que o mundo fabrica, nós dependemos dos recursos dos céus. Então eu gostaria de animar você e de fazer você entender que, sobretudo, o grande inimigo meu e seu, que é o pecado, foi vencido aqui quando Jesus ressuscita de entre os mortos. Tragada foi a morte pela vitória. Estão lembrados da Páscoa? A ressurreição, a passagem da morte para a vida. Bom, meus queridos irmãos, há uma segunda lição que eu quero trazer com você, e essa lição está no versículo de número 7, e eu gostaria de usar a seguinte frase para afirmar a minha tese: a manifestação de uma nova vida. A ressurreição de Cristo nos mostra a manifestação de uma nova vida. O versículo 7 diz o seguinte: agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Lembrem-se do que eu lhes disse. O que eu quero aqui é que você entenda que toda a história começa na Galileia. Tudo tem início ali. Quando você olha Mateus capítulo 26, versículo 32, você vai perceber exatamente isso. O Senhor Jesus Cristo havia afirmado que ele iria adiante deles, depois que ressuscitasse, para a Galileia. Jesus já tinha feito essa afirmação. Então é importante, porque os discípulos tinham falhado no primeiro momento. Eles tinham duvidado, eles não foram fiéis, houve negação. E agora o Senhor Jesus Cristo, nesse primeiro dia da semana, já todo revestido pelo poder de Deus, ele estimula os seus discípulos dizendo: eu estou indo para a Galileia. É isso que ele diz no verso 7: eu vou adiante de vocês para a Galileia. O que é que nós queremos ensinar com isso? É que Cristo poderia, nesse momento em diante, capacitar os seus discípulos, pelo poder do Espírito, a ganhar o mundo, a ganhar o mundo. Tudo começou na Galileia. É por isso que ele diz: corram para a Galileia, porque as coisas vão se reiniciar, vai começar de novo. Nós tivemos um começo, irmãos, eu e você, quando nós nos encontramos com Cristo na nossa conversão. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, tudo começou novamente. Nós tivemos um novo início, assim como esses discípulos agora terão um novo início com o Senhor Jesus a partir da Galileia, e eles poderão ganhar o mundo para o Senhor. A Bíblia está nos ensinando aqui que esse novo começo aconteceu quando nós recebemos o Senhor Jesus no nosso coração.
E Ele então mudou a nossa vida e nos deu uma missão, nos deu uma ordem, Ele nos deu uma comissão de testemunhar do seu nome. Assim como os discípulos tiveram uma nova oportunidade, um novo caminho, um novo começo, nós também temos. Todos aqueles que entregaram a vida a Jesus, receberam a manifestação de um novo começo. A minha vida é outra. A Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criação, é nova criatura. As coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Nós recebemos então agora coisas novas. A nossa vida é diferente. A nossa visão do mundo, ela é diferente. A visão da nossa vida é nova. Nós não podemos jamais, irmãos, esquecer dessa obra de ressurreição. Por quê? Porque a ressurreição precede a grande comissão. A grande comissão só acontece com sucesso porque Cristo ressuscitou primeiro. Se você olhar o capítulo 28, você vai seguir no texto, logo no verso 16, a Bíblia vai dizer: então os 11 discípulos partiram para a Galileia. Eles partiram para a Galileia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, adoraram. Jesus se aproximou deles e disse, verso 18: toda a autoridade me foi dada. E aí então vem a grande comissão. Quando os discípulos obedeceram e partiram para a Galileia, veio o anúncio da grande comissão. Jesus está dizendo: vocês foram preparados, mas tiveram algumas falhas. Agora vocês vão cheios do poder do Espírito. Vocês vão capacitados por mim, e vocês vão para todas as nações, e vocês vão ganhar o mundo, vão discipular pessoas. O novo começo é para ganhar gente para Jesus. O novo começo de conversão, de mudança de vida, é para que nós possamos testemunhar o nome de Jesus. Irmãos, nós temos uma missão muito importante como igreja. O povo de Deus nesses dias, mais do que nunca, precisa se atentar para isso. Deus está chacoalhando o mundo. Há um terremoto do Senhor no mundo inteiro, mostrando para o homem que ele necessita de algo mais profundo, mais real, mais palpável. E esse que o homem procura é Jesus de Nazaré, e só a igreja pode dar. Com a ressurreição, nós temos essa lição da manifestação de um novo começo. Mas eu quero terminar minha palavra, e isso com uma palavra reduzida nesse final, mas fazendo você olhar comigo os versos de 8 a 10. Os versos de 8 a 10 dizem o seguinte: as mulheres saíram apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão e digam a meus irmãos que se dirijam a Galileia, lá eles me verão. O que eu quero chamar a sua atenção aqui, em terceiro lugar, primeiro lugar é a manifestação do poder de Deus. Segundo lugar é a manifestação de um novo começo. Em terceiro lugar e último, a manifestação do Cristo vivo. A manifestação do Cristo vivo. Os versos mostram que essas mulheres ouviram o anjo e elas saíram apressadas do túmulo. Elas saíram, e aqui eu acho maravilhoso, porque o Mateus traz uma palavra dizendo que essas mulheres saíram do túmulo apressadas, assustadas, mas cheias de alegria.
É como se ele estivesse dizendo que elas estavam com medo e alegre ao mesmo tempo. Elas ficaram meio que esbabacadas diante de tal realidade, de tamanho poder, de tamanha glória, e ao mesmo tempo encheram-se de alegria. São coisas e são sentimentos que fazem bem ao ser humano, que equilibra o ser humano. Um pouco de temor, de medo, de susto, de precaução, mas ao mesmo tempo recheados de muita alegria e de muito gozo na alma. Ninguém pode viver só assustado e só com medo, mas ninguém pode viver apenas no êxtase e na alegria, porque isso desequilibra a nossa vida. E o texto então vai dizer que essas mulheres, elas não estavam preocupadas com o aplauso do mundo. Essas mulheres não estavam preocupadas com holofotes, com luzes focadas nelas. O texto nos ensina que essas mulheres chegam diante de Cristo, porque o Senhor, no caminho, verso 9, as encontrou e as cumprimentou normalmente. E quando o Senhor Jesus as cumprimentou, elas tiveram uma única atitude. Diz o texto: elas correram para Ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Essa é a marca de um discípulo. Essa é a marca de alguém que reconhece Jesus ressurreto, Jesus poderoso. Uma das coisas que a igreja precisa entender definitivamente é que ela precisa perceber a manifestação de Cristo. Ela precisa perceber a presença de Jesus. Ela precisa enxergar Jesus, a sua glória. E quando isso for claro, não pode haver outra atitude a não ser a de correr para abraçá-lo, a de correr para Ele. O texto não fala de serviço, o texto não fala de trabalho, o texto fala de adoração, o texto fala de quedar-se aos pés do Senhor, o texto não fala de performance, o texto não fala de palavras, de levantar de mãos, o texto não fala de expressão corporal, o texto fala de quebrantamento de alma, de coração. Quando Cristo se manifesta, quando Cristo se apresenta àqueles que são seus discípulos, não tem outra atitude a não ser se humilhar diante dele e o adorarem e se prostrarem diante desse Cristo vivo. A nossa maior ambição, nosso maior desejo, irmãos, precisa ser esse, precisa ser de estar com Cristo. Não pode ser o dinheiro, não pode ser o futuro da nossa vida, não pode ser as nossas ambições, não pode ser nem a nós mesmos, nem os nossos prazeres, porque tudo isso passa, tudo isso passa. Nosso grande desejo precisa ser estar com Cristo, precisa ser ver Cristo. E mais uma vez, para aqueles que se curvam, para aqueles que adoram, para aqueles que amam, para aqueles que servem Cristo, para aqueles que veem Cristo, mesmo no meio dessa pandemia, das dificuldades econômicas, políticas, sociais, diante de tanta luta, de tanto medo e assombro, a palavra no verso 10 de Jesus para nós é: não tenham medo. Não tenham medo. E ele continua dizendo: vão e digam aos meus irmãos. Ele está dizendo: vão e digam àqueles que falharam comigo, e diga àqueles que não conseguiram fazer o que precisava ser feito, que eu não vou repreendê-los, que eu não vou deixá-los de fora, que eu não vou excluí-los, porque eu os amo, assim como eu estou cuidando de vocês, assim como eu estou fortalecendo a fé de vocês. Digam para eles se dirigirem para Galileia, porque lá eles também me verão. Eu vou me manifestar a eles, lá eles terão um encontro comigo. Ressurreição
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela nos desafia a um viver missionário, a um viver para fora dos nossos arraiais, para fora dos nossos portões. Quem recebe a manifestação do poder de Deus, quem vive essa manifestação de um novo começo, uma nova vida, um novo coração, uma nova mente, habitado pelo Espírito Santo, empoderado pelo Deus dentro de nós, quem tem a manifestação desse Cristo vivo, que olha para Cristo, que reconhece esse Cristo, que ouve as palavras de Cristo, a voz de Cristo, não pode ter outra atitude a não ser adorá-lo, servi-lo, e falar, e mostrar, e testemunhar desse Cristo por onde for. Uma notícia tão bela, tão grandiosa como essa, não pode ser guardada só para mim e para você. Os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos colegas, precisam conhecer esse Cristo, a manifestação desse poder, e precisam também experimentar um novo começo nas suas vidas, que nós chamamos de novo nascimento. Se você não entregou a sua vida a Jesus ainda, se você não tomou essa decisão dizendo: eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que a ressurreição de Cristo foi vitória sobre o pecado, foi vitória sobre a morte, e que não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você reconhece isso, entregue sua vida a Jesus agora. Tome essa decisão de entregar a sua vida a Jesus. E você pode, entrando lá no Instagram da Pito, encontrar os nossos contatos, para que nós possamos interagir com você, para que nós possamos conversar, aconselhar, discipular você, caminhar com você. Eu gostaria de orar por sua vida, por sua família, dizer aos amados irmãos todos que tem sido um tempo difícil, não é, para nós estarmos reunidos aqui com igreja vazia, mas ao mesmo tempo cheios de expectativa de que em breve nós nos reuniremos como igreja no nosso templo novo, reformado, mas com uma grande expectativa de continuar ganhando gente para Jesus e anunciando Jesus na nossa cidade. Então, irmãos, com grande expectativa, Deus te abençoe, Deus guarde o seu coração, guarde a sua casa, seus filhos, abençoe o seu trabalho. Eu quero orar por você. Senhor amado, muito obrigado pela palavra do Senhor, muito obrigado pelos ensinamentos da tua palavra, muito obrigado a Deus pela ressurreição de Cristo, muito obrigado pela esperança da vida eterna, pela certeza de que os nossos pecados já foram perdoados. Obrigado a Deus por perceber e por experimentar essa manifestação desse poder, por já ter experimentado esse novo começo, essa ida para a Galileia, esse encontro com o Cristo vivo, o Cristo ressurreto, de ouvir palavras de encorajamento, de não ter medo, que o Senhor está indo adiante, de que o Senhor é quem sustenta, quem provê. Ó Deus, muito obrigado por tudo isso. E que essa obra tão linda de vitória sobre a morte aconteça sobre tantas e tantas outras pessoas, famílias, irmãos, amigos queridos que ouvem, que assistem, que participam dessa palavra. Deus, que sejam encorajados e fortalecidos pelo Senhor. Nós oramos com gratidão, pedindo bênção sobre todo o povo do Senhor, semana vitoriosa, semana de produtividade, de paz, descanso, de cura, saúde, livramentos, provisão do Senhor. Nós oramos gratos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bendito e eterno Pai,
e as ternas e eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós aqui, sobre os irmãos nas suas casas e sobre todo o povo de Deus que está espalhado pela face da terra, agora e para sempre. Amém.